Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema 13 do Livro do Céu, volume 1, capítulo 15. Tema do dia 13, 13º dia de estudos. Jesus exorta Luísa no ato de enriquecê-la e embelezá-la mais e uni-la mais intimamente a si mesmo, a apoiar uma luta terrível contra os demônios. Depois de algum tempo, às vezes com ele e às vezes privada dele, certo dia, após a comunhão, me senti mais intimamente unida a ele. E me fez várias perguntas como se o amava, se estava disposta a fazer o que ele queria, até o sacrifício da vida por seu amor. E me dizia ainda: e tu me dizes o que queres. Se estás prontas para fazer o que eu quero, também eu farei o que tu quiseres. Eu me via toda confusa, não entendia sua maneira de agir, mas com o tempo entendi que ele usava essa maneira de agir quando quer dispor a uma alma para novas e mais pesadas cruzes, e sabe tanto como atrair a si com esses estratagemas que a alma não ousa opor-se ao que ele quer. Então eu dizia: sim, te amo, mas me digas, tu mesmo, posso encontrar um objeto mais belo, mais santo e mais amável que tu? Também porque me perguntas se estou disposta a fazer o que queres, se há tanto tempo te entreguei a minha vontade e te pedi que não evitasse nem mesmo me despedaçar, contanto que te pudesse agradar? Eu me abandono em ti, ó Santo Esposo. Opera livremente, faze de mim o que quiseres. Dá-me a tua graça. Por mim, nada sou e nada posso. E ele me dizia: tu estás verdadeiramente disposta a tudo o que eu quero? Então me senti mais confusa e atordoada e dizia: sim, estou disposta, mas quase tremendo. E ele compassivamente continuou a dizer-me: não temas, eu serei tua força. Tu não sofrerás, mas serei eu quem sofrerá e lutará por ti. Olha, eu quero purificar tua alma de tudo, do mínimo defeito que poderia impedir meu amor por ti. Quero provar tua fidelidade, mas como posso ver se isso é verdade, se não colocando-te no meio da batalha? Tu deves saber que eu quero colocar-te no meio de demônios. Dar-lhe-ei liberdade para atormentar-te e tentar-te para que, quando lhe tiveres combatido os vícios com as virtudes opostas, já te encontrarás de posse dessas mesmas virtudes que tu pensastes que perderias. E mais tarde tua alma purificada, embelezada e enriquecida será como um rei que volta vitorioso de uma guerra feroz, que enquanto acreditava perder o que tinha, se torna mais glorioso e cheio de imensas riquezas. Então eu virei, formarei uma morada em ti, e sempre estaremos juntos. É verdade que teu estado doloroso, os demônios não te darão paz. Nem de dia nem de noite, sempre darão um ato de travar uma guerra feroz contra ti. Mas sempre tenhas em mente que eu quero fazer, que o que eu quero fazer, isto é, tornar-te semelhante a mim. E tu não serás capaz de alcançá-lo, exceto por meio de muitas e grandes tribulações. E assim terás mais ânimo para suportar as penas. Quem pode dizer como fiquei assustada com tal anúncio? Senti meu sangue gelar, arrepiando meu cabelo, e minha imaginação estava cheia de espectros negros que pareciam querer devorar-me viva. Pareceu-me que o Senhor, antes de colocar-me nesse estado doloroso, deu liberdade para tudo que eu tinha que sofrer, e eu estava cercada por tudo isso. Então fui até ele e disse: Senhor, tem piedade de mim.
Ah, não me deixe sozinha e abandonada. Eu vejo que é tanta raiva dos demônios que não deixarão de mim nem o pó. Como posso resistir a ela? A eles? Para ti, minha miséria é bem conhecida e quão ruim eu sou. Então, dá-me uma nova graça para não ofender-te. Senhor, a dor que mais dilacera minha alma é ver que tu também deves me deixar. Ah, quem poderei dizer uma palavra? Quem deve me ensinar? Mas que tua vontade seja sempre feita, e bendito o teu santo querer. E ele gentilmente continuou a me dizer: não te aflijas tanto. Tu deves saber que eu nunca vou permitir que sejas tentada além de tuas forças. Se isso eu permito, é para o teu próprio bem. E eu nunca coloco almas em batalha para fazê-las perecer. Primeiro meço suas forças, dou-lhe minhas graças e depois as introduzo. E se alguma alma se precipita, é porque não fica unida a mim com a oração, não experimentando mais a sensibilidade do meu amor, vai implorando o amor das criaturas. Todavia, somente eu posso satisfazer o coração humano. Não se deixa guiar pelo caminho seguro da obediência, acreditando mais no julgamento próprio do que naquele que a guia em meu lugar. Logo, porque surpreende-se que caiam, então o que eu te recomendo é a oração. Embora devas sofrer penas de morte, jamais deves negligenciar o que costumas fazer. E mais, quanto mais te vejas no precipício, tanto mais invocarás a ajuda de quem pode libertar-te. Além disso, quero que te coloque cegamente nas mãos do confessor, sem examinar o que lhe é dito. Dessa forma, estarás cercada pela escuridão e serás como alguém que não tem olhos e que precisa de uma mão para guiá-la. O olho para ti será a voz do confessor, que como luz iluminará as trevas, e a mão a obediência, que será guia e suporte para levar-te a um porto seguro. A última coisa que te recomendo é a coragem. Quero que tu corajosamente entres na batalha. A coisa que mais faz tremer um exército inimigo é ver a coragem, a força, a maneira como desafiam a batalha, mais perigosas, sem nada temer. Assim são os demônios, eles não temem nada além de uma alma corajosa, toda apoiada em mim, que com um espírito forte vai no meio deles, não para ser ferida, mas resoluta em feri-los e exterminá-los. Os demônios ficam assustados, apavorados e gostariam de fugir, mas não podem, porque vinculados à minha vontade, são obrigados a permanecer para seu maior tormento. Assim não os tema, que nada podem fazer sem o meu querer. E também quando eu vir que tu não podes resistir mais e estás prestes a desfalecer, se fores fiel a mim, imediatamente virei a colocar e colocarei todos em fuga e darei graça e fortaleza. Anima-te, anima-te. Que esse texto aqui onde Jesus libera os demônios para tentar para tentar Luísa, né? Nesse processo de purificação que ele vai fazendo, a gente vai percebendo assim que ele vai fazer tudo, né? Jesus vai permitir que a Luísa toque em tudo, experimente tudo, porque o trabalho que ele está fazendo na alma dela nesse tempo, né? Lá nesse período que ele estava ali, ela era uma alma escolhida, mas uma alma como as demais almas, né? Como nós. Que nasceu no pecado original, uma alma com as paixões, com os defeitos, com a concupiscência, com a lama ali né, do pecado original assolando, porque o que faz nos assolar é essa natureza decaída que nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, esse selo, né, desse pecado original que todo ser humano carrega, exceto quem carregou depois, né, foi Nossa Senhora, que foi isenta, e Jesus porque também era Deus, mas ela porque ela foi isenta já ali na sua
ali na sua concepção. Quando ela foi concebida, ela já foi, o germe do pecado original foi retirado. Por graça e misericórdia, por amor de Deus, por desígnio dele. A gente sabe disso, né? Nós temos essa verdade, esse dogma de fé e cremos que realmente aconteceu, porque o Senhor fala que sim, a igreja atesta e nós cremos, porque nós cremos no que crê e ensina a Santa Igreja. Mas a Luísa não. A Luísa era um exemplar do restante da humanidade que foi escolhida para receber todo, né, os bens ali desse terceiro fiat, da santificação. E o Senhor fez nela tudo o que Ele quis, porque ela se dispôs, ela deu o seu sim, assim como Nossa Senhora lá na redenção também deu o seu sim. E antes, né, de dar o sim na redenção, ela deu o sim para a divina vontade, porque para ser escolhida ali a mãe do Senhor, ela deu sim para a divina vontade, então ela deu o seu fiat lá antes, e depois ela deu seu fiat quando o anjo Gabriel veio anunciar que ela era a escolhida, que ela tinha sido a escolhida, e ela já vivia no fiat da santificação, né, porque ela já vivia essa santidade divina, Deus já vivia e operava nela, e não só porque ela foi feita imaculada, mas porque ela já havia entregado. Nós vamos aprender depois isso, né, com outros estudos de místicas, que ela havia entregado já a sua vontade para Deus, antes até mesmo de ser, né, de ser concebida sem pecado. Então, ela já originalmente já tinha dado tudo para Deus. E a Heloísa, né, nasceu na corrupção do pecado, assim como cada um de nós. E como foi essa escolhida, ele precisava fazer todo o trabalho de purificação. O trabalho que não precisou ser feito em Nossa Senhora, porque ela já era imaculada, mas Luísa não nasceu imaculada. Então, todo o trabalho de purificação, de tornar a alma dela ali sem nenhuma mancha, precisava ser feito. E Jesus foi fazendo ali com as próprias mãos dele, ele foi modelando. A Luísa se deixou, claro que foi um processo muito longo, mas a gente vai entendendo que ela foi ali realmente um barro nas mãos do oleiro. E Jesus, como esse oleiro, foi trabalhando esse barro, foi ajeitando, foi limpando, foi mexendo, foi moldando daqui, moldando dali. E o vaso final que chegou a ser construído a partir do sim dela, essas verdades que nós estamos conhecendo, né? Dessa santificação, desse plano de Deus de trazer a criatura humana de novo para a originalidade, lá para o plano inicial, de ser essas habitações para Ele, para a divindade, para Deus habitar, para Deus morar, para Deus reinar a nossa alma. Então, a Luísa foi essa alma que se deixou trabalhar. Claro que teve muitas, a gente vai vendo também no processo aí, né, de muitos e muitos textos que nós vamos ver, que muitas e muitas vezes ela questionava, ela chorava, ela queria, né, às vezes se ficava com a mente turvada, mas assim, a gente vai vendo o trabalho de Deus. O que é importante, pelo menos eu vejo assim, que é importante a gente compreender aqui esse trabalho de Jesus na alma dela. Então, nessa fase aqui dos demônios, é uma fase que, assim, para nós, eu falo assim para nós, mas me colocando, né, nesse lugar que é até meio incompreensível de imaginar, Deus liberando demônios para vir nos tentar, para vir nos ali realmente colocar-nos à prova, colocar-nos no fogo mesmo ali, para ir nos purificando, para ir nos queimando ali aos poucos, e queimando na verdade as impurezas, né? Então nós vamos imaginar que nós somos como aquele metal precioso chamado ouro, que quando ele é extraído da natureza, ele vem todo sujo, todo enlameado, todo feio, aquelas pepitas são muito feias, mas para ele chegar a ser o metal precioso que ele passa pelo fogo, ele é purificado no fogo. E vários outros metais são purificados no fogo, né? Mas aqui o ouro. E para ele chegar a ser o ouro que ele precisa passar por esse processo. Então a Luísa é também esse ouro, esse metal precioso que Deus escolheu e que precisou passar pelo fogo, e inclusive pelo fogo da tentação demoníaca, né? Jesus colocou ela realmente na batalha, mas ele, antes de colocá-la na batalha, ele ensinou para ela como ela deveria agir, que ela deveria combater os vícios com as virtudes opostas. Ele foi ensinando, ele orientou ela.
A gente vê aqui que ela coloca bastante informação aqui, mas eu acredito que muito mais coisas Jesus ensinou para ela, que aqui nesse volume ela está escrevendo as memórias, foi aquilo que ela foi lembrando. E já tinha se passado bastante tempo dessa fase. Então, é previsível que ela tenha deixado escapar várias coisas, mas claro, o essencial o Senhor não permitiu que escapasse, o essencial está aqui, né? O essencial está aqui do ensinamento, é que não, que ela vai passar pela prova, mas que ela não pode esquecer que ele está ali, que antes de passar pela prova, ele testou a alma dela, ele testou a capacidade, e assim como ele fala para ela, ele fala para a gente. Eu não deixo nenhuma alma passar pela prova sem antes testar se ela realmente vai suportar e também sem antes dar graças para que essa alma possa realmente vencer a batalha. Então, se a gente tem essa verdade conosco, assume como algo que é de fato verdadeiro, que Deus, quando Ele nos permite passar pelas batalhas, não importa de que forma que sejam essas batalhas, pode ser que a gente nunca tenha um contato de uma tentação demoníaca de fato, porque Deus trabalha com cada alma do jeito que Ele quer. Então, esse trabalho lá com os demônios, Ele fez nela. E Ele pode fazer em qualquer outra alma se Ele quiser. Se ele entender que é necessário, Ele vai fazer. Só que a alma precisa estar disposta a passar por tudo. E esse tudo aqui, né, lá na Luísa, foi também o contato com os demônios, está meio que entregue, mas assim, ela não poderia esquecer, mesmo vivendo essa realidade de tentações cruéis que ela vai passar, depois, né, vai vir mais coisa pela frente ali, a gente vai ver depois, mas assim, ela não podia tirar os olhos, saber que Deus estava com ela, mesmo ela não vendo, mesmo ela não sentindo ele ali visivelmente, mas ele estava com ela. E que ela precisava ser fiel, porque ela já tinha recebido as graças, ela já tinha, as tentações iam ser a medida da força dela, e ela já tinha recebido as graças para poder passar por aquele estágio, por aquela fase. E assim também nós, Deus vai nos dando essas várias provas ao longo da nossa vida, ao longo dos nossos dias, mas antes disso, Ele sabe já da nossa força, nós ainda não. Então, muitas vezes, diante das dificuldades, das tribulações, às vezes a gente acha que vai sucumbir, que não vai resistir, que não vai, que vai perecer, mas ele só permitiu, ele só está permitindo, porque ele sabe que a nossa alma é capaz com ele. Claro que sem ele nós não somos capazes de nada. Isso é uma coisa, uma verdade que a gente nunca pode esquecer. É algo que a gente precisa ter presente sempre na nossa mente. Sem Deus eu não sou nada. Sem Deus eu não sou capaz de nada. Aliás, eu só sou capaz do mal apenas. Mas de bem, nenhum bem eu sou capaz sem Deus. Nada de bom pode sair de mim sem que Deus esteja comigo, sem que Ele esteja ali me guiando, me ajudando, me dando graças. Nada, nada, nada. Assim como ele fala no Evangelho, sem mim nada podeis fazer. Então é isso, a gente precisa ter isso presente. É uma verdade que a gente não pode esquecer nunca. Sem Deus eu não sou nada, sem Deus eu não sou nada, sem Deus eu não posso nada. Eu só posso tudo e posso realmente tudo, mas nele, naquele que me fortalece. Quem me fortalece é o Senhor. Então, se eu tenho isso presente, pode vir as coisas, porque elas vão vir porque Ele quer que venha. Mas se elas vierem, é porque Ele sabe que eu posso passar com Ele por essas batalhas, por essas lutas. E quanto maior for essa luta, mais eu vou lá na frente, depois eu vou ver, nossa, o Senhor me fortaleceu demais, porque a minha luta não foi fácil. Então, se a minha luta não é fácil, eu consegui vencê-las, não, claro que não foi eu que venci, foi Deus em mim que venceu, mas olha como Deus confiou em mim, olha como Deus depositou em mim força e graça para que eu pudesse vencer. Então isso é muito importante, porque senão, como ele fala ali para a Luísa, o que faz uma alma perecer quando ela está passando pelas tribulações, pelas dificuldades? É ela achar que Deus não está mais com ela e ela começa a implorar pelas criaturas. Então eu tiro os olhos do Criador, eu tiro os olhos, a minha confiança daquele que tudo pode e passo a implorar pela ajuda, pelo auxílio daquelas que são perecíveis assim como eu,
de criaturas, eu passo a depender de criaturas, e aí é onde as pessoas vão procurando ajuda nas outras pessoas. Claro que a gente pode procurar ajuda nas outras pessoas, é claro que sim, mas a nossa confiança não pode estar nas pessoas, a nossa confiança precisa estar em Deus que age através das pessoas. Então, quando eu procuro ajuda de uma pessoa, seja um profissional de saúde ou seja um aconselhamento espiritual, uma direção, se eu procuro, eu preciso ter em mente também, ter presente que aquela pessoa é um instrumento de Deus. Então eu só vou procurá-la porque ela é um instrumento de Deus para me ajudar, mas não ela por ela mesma, não porque é porque ela entende, porque ela sabe, é porque ela estudou, é porque ela é uma boa profissional, é porque ele é um bom diretor espiritual, então por isso eu vou confiar a minha vida para essa pessoa. Não. É porque Deus está agindo através dessa pessoa e, por saber disso, eu vou confiar que essa pessoa realmente vai me direcionar. Assim como ele fala aqui, para ela confiar na direção do confessor, daqueles que guiam ela, que é o confessor, que ele está se referindo aos padres que a acompanhavam, que a direcionavam, que a confessavam. Então, para ela, era para ela confiar cegamente no confessor, como se ela andasse numa escuridão e eles fossem os olhos dela, a luz para iluminar ela, a mão que a amparava, os confessores, porque Deus, ali Jesus, a divina vontade, estaria agindo nos confessores para auxiliar ela. Então, ela não poderia procurar o confessor pelo confessor, mas como ele sendo um instrumento na mão de Deus para poder ajudá-la e auxiliá-la. E ela precisava confiar nessa pessoa que estaria ali guiando ela, porque era Jesus guiando através dessa pessoa. Então, assim também nós. E só que quando a gente esquece disso e a gente, ou não sabe, aí a gente passa a procurar as pessoas para nos ajudarem, mas como se elas pudessem nos ajudar, elas por elas mesmas. E aí é onde que a gente vai muitas vezes cair, vai se precipitar, porque nós vamos confiar na criatura e não no Criador que age na criatura que nós estamos buscando. Então, é muito isso, ter presente que as pessoas que vão nos ajudar, elas são instrumentos de Deus também. Assim como as circunstâncias, as coisas que vão nos chegar, as dificuldades, as tribulações, os acontecimentos que vão nos cercar para nos testar, para ir nos queimando, nos purificando ali, trabalhando a nossa alma, fazendo esse processo de purificação da nossa alma, assim como essas circunstâncias são ali disposições de Deus, são disposições divinas, as pessoas também que vão estar envolvidas para nos ajudar, para serem algum tipo de apoio, não elas por elas, mas elas como instrumentos também de Deus. Então, se a gente tem isso presente, não vamos nos precipitar, né? Porque nós não vamos confiar na criatura, vamos confiar em Deus. Então, aí eu queria só partilhar aqui, que esse final de semana assim, foi bem pesadinho aqui em casa, né? O Vinícius passou mal, ontem mesmo ele passou mal, teve, né, por causa de uma febre, ele teve uma crise convulsiva bastante forte, e eu precisei acionar o SAMU e levar ele pro UPA. A gente está sem plano de saúde já há quase 6 meses, nós estamos sem plano, porque não deu mais para pagar. Mas tudo bem, não é esse o caso. Mas assim, em relação a essa situação, essa circunstância que eu quero relatar, não em si a situação do problema da convulsão, de ter ido para a UPA, mas assim, é uma coisa assim que acontece, sempre tem acontecido com ele, já acontece há muito tempo, mas essa noite, principalmente essa noite, já em outras oportunidades, já aconteceu muitas outras vezes. Mas nessa noite, assim, quando ele, dependendo como ele está, da forma como ele, né, a medicação que é usada e tudo mais, e o medicamento controlado que ele usa em si também, de certa forma, causa uma agressividade. Então, ontem ele praticamente não dormiu à noite. E assim, no começo da noite, muito agressivo. E ele, assim, e quando ele agride a gente, com unha, ele vem com unha, quando ele não consegue com a unha, ele vem, às vezes, para morder. Ele vem muito agressivo, com uma força, ele está com 15 anos, com muita força. E assim, é uma coisa que ontem eu falava, Senhor, isso não é natural, uma coisa dessa, né? Porque assim, eu falo assim porque eu sou mãe, mas ele faz isso com o pai, faz isso com os irmãos, né? Quem está cuidando dele? Então, às vezes vem aqueles momentos, não é sempre, mas vem aqueles momentos assim de uma irritação tão forte nele que eu acho que se ele pudesse, ele mataria a gente, porque
da forma que ele vem, uma agressividade muito, uma agressividade irracional. É como se ele, porque ele não tem, né? Ele tem o problema neurológico dele, ele não tem controle racional, né? Ele tem essa debilidade. Então, realmente, ele não sabe o que está fazendo, mas também pelo instinto, é como assim, age totalmente no instinto animal ali. Então, aquele instinto ali, como se ele estivesse sendo tão. Imagina ali um animal que é feroz. E ele está sendo instigado, instigado, instigado. O que ele vai fazer? Ele vai agredir aquele, né? Então, assim, não é que nós estamos instigando, mas assim, o estado que ele está, ele fica muito, muito irritado. E ele vai em cima da gente, assim, então, para fazer dormir, aquela luta. E ele o tempo todo beliscando, beliscando, e beliscar para arrancar pedaço. Ele não belisca para poder leve, ele belisca para arrancar pedaço se a gente deixar. E muito agressivo, muito agressivo. E aí ontem, umas horas lá, mais pro começo eu fiquei um pouco na cama lá com ele, depois eu não aguentei porque eu falei, ou eu saio daqui, eu vou agredir ele também, porque a gente chega num extremo que a gente, se não é realmente confiar em Deus, a gente acaba também perdendo a paciência e agredindo. E aí eu peguei e saí, e aí depois o pai foi para lá com ele. E aí eu falei, eu vou dormir um pouco. Aí dormi um pouco e depois, umas horas da madrugada, eu vi que ele tinha acordado. Eu me acordei, né? Porque ele, na verdade, não tinha dormido, ele só estava dando os cochilinhos. E aí ele estava sujo, né? Tinha feito cocô, porque ele começou a tomar antibiótico. Já fazia tempinho já que a gente não precisava dar antibiótico, mas precisou voltar. E esses antibióticos, ele acaba ali com o intestino, né? Mas faz parte disso, então. E aí fomos lavar ele. Para higienizar ele, e aí depois trocamos, ele tinha feito xixi na cama, também tinha vazado, e todo esse cuidado, e aí eu falei, depois desse horário, eu falei assim, então deixa que eu fico com ele aqui, aí você vai descansar, porque meu marido tinha que sair cedo para trabalhar, eu falei, então deixa que eu fico aqui, aí você vai lá dormir, e aí eu fiquei com ele, e, e aí ele ainda fez mais uma vez, fez 2 vezes cocô, e aí eu sei que eu fiquei assim, numa parte da noite eu fiquei, mas ele dormia assim, 10 minutinhos e acordava, mas antes disso, mais no começo da noite, antes até mesmo de eu trocar com o meu esposo, que ele estava muito agressivo, 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 aí eu assim não aguentei, eu comecei a chorar. E aí eu falando assim para Jesus, Senhor, né, eu sei que tudo é divina vontade, eu sei que a divina vontade está operando, mas eu quero entender o que o Senhor está fazendo aqui. O que está, né, o que é que realmente está, o que o Senhor está operando aqui? Né, essa agressividade toda, é para testar realmente a minha. Aí eu fui lembrando, sabe, desses textos que a gente vem meditando no volume 1, dessa purificação, e eu sei assim que eu já passei por muitas, muitas coisas já com ele, né, com essa situação da enfermidade dele, e mas assim, até pouco tempo atrás eu não tinha o conhecimento assim de que é a divina vontade operando em tudo, é a divina vontade dispondo tudo, ela fazendo tudo. E o que foi, por isso que eu estou partilhando agora, porque assim, o que foi diferente ontem é que eu me lembrei dos trechos, principalmente do volume 1 dessa purificação. E embora eu não sabia que esse texto, que eu não li ontem, eu não sabia que ia ser esse texto hoje, que eu já li, dessa parte aqui dos demônios, e eu não estou falando que era demônios, mas eu estou falando aqui do que o Senhor fala para ela, que antes de dar a situação ali, a circunstância do sofrimento para purificar, ele antes testa a alma, e depois ele dá graças para essa alma. E aí eu fui me lembrando disso, eu falei, Senhor, esse aqui é um teste que o Senhor está fazendo comigo, e o Senhor me testou antes para saber se eu ia resistir, se eu ia aguentar, e o Senhor me fortaleceu. Fui mais ou menos nessa linha conversando com Jesus, sabe? E aí chorando, eu falei, Senhor, mas. E aí eu lembrei de uma outra situação de uma outra irmã lá do outro grupo, de uma situação que ela estava passando, assim mesmo, de extremo mesmo, que ela é cuidadora de pessoas enfermas e doentes, e é que a pessoa que ela está cuidando realmente estava se levando ela num extremo, e aí foi até orientado que ela não, né, como Deus ele testa a força ali, se a pessoa não aguenta, a pessoa pode pedir para o Senhor, né, pedir arrego ali, não arrego, né, mas falar, Senhor, eu não estou suportando, porque ele não vai forçar a gente a suportar aquilo, porque como Deus ele não força a nossa vontade, ele não vai nos fazer suportar a situação.
E aí eu pensando, como, né, eu lembrei dela, da situação dela, e aí eu falei assim, mas eu não posso, eu poderia dizer assim, Senhor, eu não aguento essa situação, o Senhor ameniza porque eu não estou suportando, entendeu? Aí, quando eu lembrava dela, eu lembrava dessa outra parte, de que ele testou antes a força e que ele dá a graça. E aí eu fui, né, nessa meditação ali, nessa conversa ali, nessa minha, passando essas coisas na minha cabeça, na minha mente ali, e ali cuidando dele, segurando a mão dele, porque para ele não me agredir, eu falei assim, eu não vou deixar ele. Porque eu falei assim, será que eu deveria deixar ele me agredir, ele me machucar todo? Eu não vou deixar ele fazer isso, né? Porque até é uma coisa que não correto de fazer, do filho fazer com a mãe, embora ele não saiba o que está fazendo. Mas assim, sabe aquela coisa, aquele sentimento de de querer entender, na verdade, assim, em querer entender o que Deus estava fazendo. Senhor, o que o Senhor está fazendo? Não é um processo de purificação, assim como o Senhor estava fazendo com a Luísa, o Senhor está fazendo comigo esse processo de purificação para testar minha paciência, porque eu nunca fui de ter muita paciência. Por pouca coisa, eu acabava perdendo, e com ele mesmo, eu já muitas vezes eu perdi a paciência, porque fica tão latente aquela agressividade, que às vezes a gente bate na mão, a gente acaba fazendo agressões, porque depois acaba de fazer, você se arrepende, você quer morrer, quer arrumar um buraco para se enterrar. Mas ontem eu, assim, tinha presente essa informação do que o senhor fala, né, nesse texto de hoje. Então, esse texto de hoje veio assim de encontro com o que eu vivi nessa madrugada, nessa noite. E hoje, assim, hoje ele amanheceu melhor, tá menos agressivo, não agrediu nada. E assim, eu vou, eu quero continuar entendendo, assim, sabe, o processo. Que embora já tem muito tempo, mas agora na informação da minha mente, na minha inteligência, do trabalho que Deus está fazendo, de ir me testando, de ir me purificando e tirando de mim a minha irritação também, me tornando um barro ali totalmente disponível nas mãos dele, de me purificar assim mesmo, de limpar, de passar o fogo mesmo assim, a chama, para tirar as misérias que estão dentro de mim ainda, muita miséria. Eu vejo que talvez seja isso que ele está fazendo e não é gostoso, não é fácil. Então a gente até, quando a gente passa por essas situações e a gente lembra do trabalho que ele fez com a Luísa e a gente entende que é possível ele fazer, que é possível também com a gente, embora com processos e com circunstâncias e situações diferentes, mas o trabalho de purificação pode ser o mesmo, né? Porque o que ele quer mais fazer com a gente, se não é limpar a nossa alma dessas impurezas, dessas imundícies, de todas essas lamas que a gente se envolveu ao longo da nossa vida. Então, se é isso que ele está fazendo, então que ele faça, né? Mas que ele ajude, me ajude assim na minha mente. Eu sempre peço, né? Senhor, me ajuda a me lembrar das verdades que o Senhor já me ensinou, das verdades que o Senhor já me manifestou, de não tirar os olhos do Senhor, de não olhar para as criaturas, e até mesmo lembrei, né? Não olhar que é o Vinícius que está fazendo isso, mas que é a sua vontade que está ali operando através dele para fazer esse trabalho comigo. Não é ele, é, é a sua mão, assim como a gente viu no texto anterior, né? É a mão do carrasco ali, lamber a mão do carrasco, beijar a mão daquele que está ferindo. Então, eu quero fazer, e sabe, eu quero avançar nesse processo para chegar a esse ponto de pegar na mão de Deus assim e beijar a mão de Deus assim, adorar a mão de Deus que está fazendo essa limpeza, que está mexendo dentro de mim e fazendo esse processo de purificação. Mas eu quero vencer com Ele, com Ele, com Ele, com Ele. Ter a minha alma purificada, limpada, esvaziada, zerada. Mas eu sei que não é gostoso, não é fácil, mas com Ele a gente consegue passar. E aí um dia de cada vez. E eu passei um dia. E que o Senhor faça o que Ele quiser fazer. Mas que Ele também não tire a graça dele. Porque se Ele tirar,
Eu falo, Senhor, se o Senhor tirar a sua graça, eu vou te ofender. E assim como a Luísa fala para ele, Senhor, o Senhor conhece as minhas misérias, o Senhor sabe que se o Senhor me deixar, eu vou te ofender. E eu tenho falado muito isso para o Senhor, Senhor, não me deixa, porque se o Senhor me deixar, eu vou te ofender, e eu não quero te ofender. E ofender a Jesus é não corresponder a Ele, é voltar-se para as criaturas novamente. Eu não quero voltar para nenhuma criatura. Eu quero até viver e estar com as criaturas, mas vendo elas única e exclusivamente como instrumentos seus também, como criaturas suas, como obras tuas e não elas por elas mesmas. Então eu tenho pedido muito, o que eu mais tenho pedido esses últimos dias para o Senhor, Senhor, não me deixa te ofender. Eu não quero te ofender, eu não quero te ofender. Eu quero realmente que o Senhor faça o trabalho que o Senhor tem que fazer na minha alma, me purifique do jeito que o Senhor quiser purificar, mas me dê a graça de não te ofender, porque eu não quero te ofender, Jesus. E é isso. É isso, só me perdoa o desabafo aqui, mas eu precisava, porque eu precisava também me esvaziar dessas coisas. Amém, Fiat.